Vamos, então, e continuando sobre progressão de regime de cumprimento de pena. Nós falamos bastante coisa em relação a essa progressão do regime fechado para o regime semiaberto, o regime semiaberto para o aberto, né, que tem que observar lá os artigos 113, 114, 115 da Lei de Execução Penal, né, a Lei 7.210 de 84. Nós falamos bastante isso aí. Vimos as questões dos requisitos objetivos, né, naquelas porcentagens, que agora são chamadas porcentagens, né, ali de 16%, começa com 16%, primário, crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, né, e chega até 70% de cumprimento da pena, quando o crime ali, envolto ali de crime hediondos ou equiparado a hediondo, que tem o resultado morte, né, e nesse caso é vedado o livramento condicional. Está tudo lá previsto, lá naqueles incisos que nós botamos, condensamos no tabelão, e ali fica bem fácil de visualizar e bem fácil de levar para a prova na memória, né? Não pode levar nada anotado, só na segunda fase que se tem lá o código à nossa disposição. O que nós vamos falar agora, não houve modificação pelo pacote anticrime, permaneceu a mesma coisa que já se tinha antes do pacote anticrime, antes da Lei 13.964 de 19, que é o pacote anticrime. Aqui nós vamos falar sobre a questão de progressão de regime da mulher gestante, a mulher que cuida de criança, né, ou de deficiente, né, portador de necessidades especiais, deveria ser o termo mais correto. Então, nós pulamos lá o parágrafo 3º e o parágrafo 4º do artigo 112 da LEP, né, para condensarmos aqui e falarmos somente sobre a questão dessa progressão quando for aqui a mulher gestante e mais outras situações aqui. Então, vem dizendo aqui, ó, só passar aqui, opa, venha para cá. Aí, ó, o parágrafo 3º do artigo 112 da LEP, né, fala que no caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiências, portadoras de necessidades especiais, né, os requisitos para a progressão de regime são cumulativamente. Então, tem que preencher todos os requisitos aqui cumulativamente, tá? Todos aqui ao mesmo tempo. Lembrando aqui que esse parágrafo 2º e o parágrafo 3º e o parágrafo 4º, ele foi introduzido pela Lei 13.769. 769 de quando? De 2018. É interessante porque isso aqui, no que tange à progressão de regime de cumprimento de pena, nesse caso específico aqui, ainda não caiu em exame de ordem na segunda fase de penal, não caiu. Eu creio que também na primeira fase não tenha caído, tendo visto que está muito recente. E os exames ocorreram aí várias alterações de data de realização, conforme já estamos aí, o 32 foi modificado, o exame 32 foi modificado, o 31 veio de várias modificações, tá? Então, aqui não caiu ainda, então presta atenção que pode cair. Então, aqui, continuando, cumulativamente o quê? Cumulativamente, inciso 1, não ter cometido crime, olha aqui, ó, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tá bom? Não pode, o crime não pode ser cometido aí com violência ou grave ameaça à pessoa. A gestante também ali, ou a que cuida de deficiente, né? Ou que cuida de criança na concepção aqui, ó, menor de 12 anos, né? Conforme o ECA, né? Menos de 12 anos, tá bom? Menos de 12 anos de idade. Não ter cometido crime contra o seu próprio filho, lógico, aí seria esdrúxulo, né? Ou dependente, que esteja cuidando ali. Então, ele não pode. Ela, né? Ter cumprido, né? Ter cumprido, aqui é uma particularidade importante, aqui, ó, ter cumprido ao menos um oitavo da pena no regime anterior, tá bom? Para ter cumprido 1/8. Aqui ainda permanece ainda a questão de fração, a questão aqui de requisito objetivo, e lá no dos incisos de 1 ao 8, em relação ao artigo 111,
falamos de porcentagem. Aqui permaneceu ainda a questão de fração, mas nenhum problema, nada quanto a isso. E aqui outra situação que temos de verificar aqui, ó, ela ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento. Aqui é um requisito, né, conforme nós já vimos, né, requisito subjetivo. Subjetivo. E aqui é um requisito, ó, requisito objetivo. Tá bom? E aqui, por final, ela não integrar uma organização criminosa. Ela não integrar a organização criminosa. É isso aí. Então, isso aqui, do inciso 1 ao 5º, tem que ser cumulativo, tá bom? Ele não pode somente, ela não pode somente ter apenas um dos requisitos aqui para que ela tenha o benefício aí da progressão do regime. E, por fim, aqui fala que o parágrafo 4º, o cometimento de novo crime doloso ou falta grave, né? Ou falta grave, implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3º, né, deste artigo, ou seja, implica a não concessão, né, aliás, a revogação do benefício. Ela volta a regredir de regime, na verdade. Ela, em vez de progredir, ela veio do semiaberto, por exemplo, para o aberto, ela vai voltar lá para o semiaberto. O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3º, que é isso aí, esse parágrafo 3º que nós estamos falando aqui. A exemplo aqui, que é a questão do 8º aqui, nós vamos verificar aqui, como a lei aqui de 2018 não caiu, eu puxei um exemplo aqui sobre essa mulher ela ter feito lá uma prática do crime previsto no artigo 149-A do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha lá no Código Penal. Tráfico de pessoas, um tráfico de pessoas sem violência ou grave ameaça. Ela pode fazer um aliciamento de mulheres para poder que essas mulheres sejam levadas para o exterior. Tá? Ela também pode recrutar, pode transportar, pode alojar, pode acolher. Então, é um chamado misto tipo alternativo. E se fizer 2 ou 3 mais com cumprimento de alguns verbos, algumas ações, tá, que estão ali no 149-A, vai responder por apenas um crime, ou seja, a jurisprudência nacional em relação ao tráfico de drogas, lá, o crime lá previsto no artigo 33 da lei do tráfico de droga, lei 11.340, tá, 43, né? É o tráfico de drogas. E lá vai dizendo que é um misto tipo alternativo, praticando qualquer desses verbos no mesmo contexto, vai responder apenas pelo único crime. Conforme aqui, vamos dar o exemplo dela, que ela apenas fez o transporte dessas pessoas e alojou essas pessoas aí. Ela não sabia a questão dessa organização criminosa, o envolto dessa organização criminosa todinha, de fazer o transporte, não, de levar essas mulheres para outro país, ou até mesmo para outro estado do Brasil. Então, nesse caso, o juiz amoldou a pena dela ali, que é a pena prevista para o 149-A do Código Penal, a previsão da pena é de 4 a 8 anos, de 4 a 8 anos de reclusão, 4 a 8 anos de reclusão. Lembrando que reclusão, ela tanto pode cumprir pena no regime fechado, no regime semiaberto, como no aberto, dependendo do quanto da pena e se ela não for reincidente, observando lá tudo isso lá a partir do artigo 33 do Código Penal. Então, vamos supor que o juiz amoldou ali, inicial a pena em 6 anos, ali, já vindo na primeira e na segunda fase ali da dosimetria da pena. E na terceira fase da dosimetria da pena, ele considerou a primariedade que ela não integrava organização criminosa. Então, reduziu em 1/3 a sua pena. É o que está previsto lá no artigo 149-A, no seu parágrafo 2º. Dê uma olhadinha, que esse artigo é muito interessante, porque ele foi modificado pela Lei 13.344, de 2016.
ou seja, é recente, não caiu um exame de ordem ainda em segunda fase de direito penal. Então, se fizer uma junção com esse artigo aí e com a lei que nós acabamos, a lei que modificou, que introduziu essa questão da mulher gestante aí, que tem que cumprir apenas 1/8 da pena, deve ser considerado. Então, voltando, o juiz ele amoldou em 6 anos, reduziu em 1/3, então a pena final ficou em 4 anos. Ficou em 4 anos. Aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui em relação a esse 8º aqui. Então, deixa eu só mudar a cor, de modo que facilite bem aqui. Então, aqui nesse caso, o juiz amoldou ali a pena final ali em 4 anos, né? Se amoldou em 4 anos, 4 anos equivale a quantos meses? 48 meses. 48 meses. Aqui, ela tem que cumprir ao menos 1/8 da pena, 1/8 da pena, né? Então, daria aqui 6, né? 6 meses. Então, nesse caso aqui, se ela estiver com todos os requisitos aqui preenchidos, né? Todos os requisitos preenchidos aqui, ela tem que cumprir apenas 1/8 da pena, 1/8 da pena, conforme foi o nosso exemplo aqui, que a pena dela foi de 4 anos, e considerando que ela tem que cumprir 1/8 da pena, ou seja, ela tem que cumprir apenas 6 meses no regime anterior para progredir de regime. Então, aqui, provavelmente aqui, 4 anos, quando for ali a questão de cumprimento de regime, ela tem que cumprir apenas 6 meses aqui, tá? Vamos supor aqui que tenha cumprido ali 4 anos e alguns meses. O exemplo fica bem claro aqui, 4 anos e alguns meses. 4 anos e alguns meses, não sendo reincidente, vai para o regime semiaberto. Do regime semiaberto, então, ela vai progredir para o regime aberto. Então, ela vai ter que cumprir 6 meses e alguns dias ali, tá bom? Isso é para a questão de fixação do cumprimento da pena. Então, essa é a questão do regime de progressão, a progressão do regime de cumprimento da pena. Fica nessa característica aí, quando for o caso de mulher gestante, a mulher estiver gestante, ou ela for mãe de criança, ou cuidadora, ou responsável, né, pela criança, ou até mesmo por pessoas que tenham deficiências, que são as chamadas portadoras de necessidades especiais. E tem que cumprir todos os requisitos cumulativamente. Esses requisitos nós já fizemos a leitura aí do 1 ao 5. Aí que eu volto a dizer, interessante observar essa questão de tráfico de pessoas, não cai muito o tráfico de drogas, cai outros crimes ali que já estão quase que batidos. Esse crime de tráfico de pessoas não caiu, ele fica ali quase comparado em relação ao tráfico de drogas. Tipo misto alternativo, se fizer 2 ou 3 verbos ali do núcleo do verbo do comando primário do artigo 149A, então isso aí deve ser considerado e trabalhar junto com o tráfico de droga para fins de resposta, tendo como finalidade, como resposta à mesma situação que se é dada lá ao tráfico de droga para fins de prova, isso é para fins de prova, tá certo? Então, vamos fechar aqui, essa parte aqui, falamos tudo praticamente de progressão de regime de cumprimento de pena, tá bom? Então, fique com Deus, até o próximo encontro e sempre, 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 cuide-se do nosso senhorzinho, nosso velhinho e todo mundo aí, tranquilo? Felicidade a todos e a todas.